Muito bom. Vamos ouvir nosso querido pastor Pedro, pode sentar. Pedro Alexandrino, conhecido também como Pedrinho, também como PO, né? PO é a abreviatura de pele e osso, que era exatamente como ele era há muito tempo atrás, quando jogava basquete no Clube dos Funcionários da CSN em Volta Redonda. Nós estamos também com o Weider. Fique de pé aí, Weider. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Queria apresentar e dar a palavra também em breve ao Weider, mas não vamos ter condição. O Weider foi missionário na África. Também nós jogamos basquete. O Pedro é um ano mais novo, ele era de uma outra categoria, mas eu e o Weider jogamos juntos lá no Clube dos Funcionários da CSN por alguns anos. E primeiro foi eu, né? Primeiro foi eu, depois foi o Pedro, depois foi o Weider. Todos batizados pelo pastor Nilson de Márzio, na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, a famosa galera do skate, e que virou depois Only One, e virou One Love. A galera gosta de inglês, né? Mas é um monte de skatista, roqueiro, regueiro, MC, de rap, de funk, de tudo que possa imaginar. Né? Tivemos lá a atuação evangelística na Central e Volta Redonda, e muitos jovens e adolescentes se converteram. Né? Muitos hoje são pastores, ministros, missionários, muita gente boa. E esses dois amigos estão aqui, chegaram ontem, jogaram basquete comigo aqui ontem, os meninos, aqui na nossa quadra, e nós revivemos os velhos tempos. Hoje está todo mundo cheio de dor, tudo enjambrado. Não? Ah, tá bom. Todo mundo não. Tá, beleza. Pois é. Mas perdeu para mim ontem, Kelly. Perdeu, sim, senhor. Primeira coisa que ele fez, primeira jogada, a bola tocou para o menino, eu parei aqui, ele veio e me deu uma cotovelada. Tuf! Para que isso? Dando mau testemunho na frente dos meninos, cara. Futebol evangelístico, eu apresentei, esse aqui é o pastor que vai estar com a gente amanhã. O cara, primeira jogada, vai e mete uma cotovelada. Falei, que isso, irmão? A gente continua crente na quadra também, tá bom? Mas, enfim, tomou um step back, a piano do cavalo, né, Weider? Veio me marcar, tomou uma na lata, e a ovelha dele ainda filmou bem na hora. Enfim, está apresentado, esse é o Pedro. Essa foi boa, né? Gente, o Pedro, ele saiu de Volta Redonda muito novo, né, da igreja lá central, e foi para Nova Zelândia. E lá onde ele morava não tinha igreja batista, então ele congregou em outras igrejas, né, de outras denominações, e foi parar na Austrália, conheceu a famosa igreja Hillsong, né, e pôde estudar lá, aprendeu bastante coisa, e era de uma igreja chamada Chapel. E aí ele veio para o Brasil, né, Deus o chamou, ele sentiu-se vocacionado por Deus, para voltar para Volta Redonda e plantar uma igreja, no formato da igreja lá australiana e neozelandesa. Então ele veio há 6 anos atrás para Volta Redonda, começou do zero a plantação de uma igreja chamada Capela, porque a igreja mãe lá na Austrália é Chapel. Então, a igreja Capela em Volta Redonda tem em torno de 100 membros hoje. Ele já deu posse ao novo pastor da igreja, que foi discípulo dele. Esse irmão que está conosco, o Serginho, é a ovelha dele, e veio, porque nós gravamos aqui hoje à tarde na Sala da Juventude um podcast, que é o podcast do canal deles lá, e aí ele deu posse a um casal, a igreja já está com um novo pastor, e agora em dezembro ele está voltando para a Austrália, e vai reassumir o ministério lá auxiliar na igreja lá na Austrália, e vai trabalhar com treinamento de plantadores de igreja. Então, esse é o Pedro, ele é um amigo muito querido, e louvado seja Deus que nós conseguimos alinhar para ele estar aqui essa noite. Deus te abençoe, Deus te use. Não tem muito tempo não, mas fica à vontade. Muito bom. Você vê que a apresentação dele é perfeita, né? Você não tem muito tempo não, você já anda rápido, porque você já queimou meu filme. Eu até ia desmentir o negócio que você falou aqui do perder, mas como você é o pastor da igreja, eu vou deixar essa passar. Vou deixar essa passar. Você quer o seu celular que você deixou aqui?
você poder me acompanhar online também. Aliás, para quem está assistindo online, tudo bem? Boa noite, espero que você esteja bem. Para quem está aqui, mais caloroso, né? Tudo bem com vocês? Oh, o povo está bem hoje, muito bom. É um prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz de poder participar com vocês desse aniversário. São 60 anos, já conheci algumas pessoas que estão aqui há 30 e poucos anos, né? E eu estou bem feliz, inclusive porque no livro que eu escrevi eu falo um pouco sobre a fase da vida que a gente chega nos 60 anos. Né? Então eu estou bem feliz de poder estar celebrando aqui com vocês, comemorando isso. E eu espero que edifique a igreja, aquilo que eu for falar aqui. O Manu já me apresentou aqui, né, falou bastante coisa de quem eu sou, mas só para vocês entenderem, eu acho que a gente deixou separado para vocês verem, né, quem é. Você quer que eu troque de microfone, irmão? Não? Show. O Manu já falou aqui, mas para vocês entenderem quem eu sou casado, né, eu tenho 39 anos, eu sei que não parece, e vocês são testemunhas oculares disso, porque eu mostrei para vocês aqui que eu estou em forma. Amém, igreja? Amém, 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 isso aí. Mas eu trouxe aqui uma foto da minha esposa, acho que o pessoal da mídia vai colocar ali, se for possível. Ela se chama Naline, nós somos casados há quase 20 anos, ela aí, a mulher mais bonita do planeta. E essas são as minhas duas filhas, Bianca tem 11 anos e a Isabel tem 3 anos. São todos, pelo menos, trilíngues aí, né? Se não poliglota. A Isabel é poliglota, que ela inventa umas palavras também. Né? E aí a gente pode dizer que ela é poliglota. Mas essa é a minha família linda, casada há quase 20 anos. São os melhores 20 anos da vida da Naline. Ela pode atestar isso para você. Era uma piada, vocês não entenderam. Tudo bem. Funciona em alguns lugares, mas é porque aqui o pessoal paulista tem um humor diferente, né? Eles não entenderam. Mas enfim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Essa é a minha família, né? Eu sou pastor da igreja, como o Manu falou, uma igreja que se chama Capela. Eu gosto de dizer que, na verdade, eu sou um plantador de igrejas. E aí alguns dos meus mentores dizem que eu vou ser considerado um plantador de igrejas quando a gente tiver umas 3 vivas depois de eu ter saído de lá. Então a primeira já foi, eu tive algumas experiências, né? O Manu compartilhou aqui. Eu mudei para Nova Zelândia quando eu tinha 21 anos de idade. Fui conhecer e ter intimidade com a igreja e com o evangelho lá na Nova Zelândia. E aí fiquei entre Nova Zelândia e Austrália por quase 10 anos. Minha esposa já havia morado fora também. E de lá nós voltamos para plantar essa igreja aqui. A nossa primeira experiência oficial. Essa igreja foi plantada, tem 6 anos, está bem pastoreada, a igreja está crescendo, chama-se Capela, se você quiser acompanhar, é um trabalho bem legal. E agora eu volto para treinar mais plantadores, né? Mas, enfim, hoje é aniversário da igreja, e aí eu queria dar um presente para vocês. Já que a gente tem pessoas aqui que vêm de longe, que eu já soube, né? Eu queria saber aqui quem veio de mais longe para chegar na igreja. Quem? Então, é Dimas? Digas. Pensei que já era Dimas, o primeiro vida louca da história, não? Aqui o pessoal não conhece essas coisas não, né? Não conhece não, então tá bom. Então, Digas com quem anda e te direi quem és. Então, Digas vai ganhar um presente. Você gosta de ler, Digas? Gosta? Então vem aqui pegar um presente aqui, fazendo um favor. Isso aqui é um livro que eu escrevi. Deus te abençoe. Depois, se você quiser um autógrafo, você me fala, porque vai que eu fico famoso, né? E aí você pode vender o livro e fazer dinheiro. Por enquanto não vale muita coisa não, mas se eu ficar famoso, você vai conseguir. Esse livro é um livro que eu escrevi sobre propósito de vida. A ideia é que as pessoas consigam encontrar o seu propósito de vida antes que elas se arrependam. A maioria das pessoas vive uma vida perdida e quando chega nos 60, 70 anos, olha para trás e se arrepende de não ter feito isso, não ter feito aquilo, de não ter tentado isso, não ter corrido riscos, né? Inclusive, um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm é não ter vivido uma vida com propósito. Então, a ideia desse livro é essa. Lá atrás tem mais também, se você quiser depois, vai abençoar o meu ministério. O pessoal da igreja está todo ali fazendo isso. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria orar com vocês para a gente poder começar. Podemos? Vocês gostam de oração aqui ou não? Eu sei que vocês gostam de Bíblia, né? Mas como o Manu já é fera na Bíblia, então vou ficar na oração. E aí depois a gente vê o que Deus faz. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse aniversário que está se encerrando, essa semana de celebrações, por todos os preletores e pastores que passaram por aqui, por cada pessoa que participou, por cada motivo de celebração.
Nós te agradecemos por aquilo que foi construído e hoje, quando nós meditamos a respeito do tema de conectar gerações, nós te agradecemos porque o Senhor está fazendo algo que vai durar mais gerações. São 60 anos e nós te pedimos encarecidamente, no nome do seu Filho Jesus, que o Senhor abençoe essa igreja, para que daqui a mais 60 anos nós possamos ouvir testemunhos, se ainda estivermos aqui, ou vermos os frutos daquilo que nós plantamos hoje, em nome de Jesus. Quem concorda diz? Amém, amém. Muito bom. Eu quero falar para vocês a respeito desse tema mesmo, de conectar gerações. Eu sou muito envolvido com coisas de jovens. Eu estou especialmente feliz porque ontem, quando a gente chegou, eu encerrei um ciclo da minha vida. Olha que coisa interessante, com 39 anos, eu consegui encerrar um ciclo da minha vida. Quando eu conheci Jesus, quando Jesus me salvou, a maioria de vocês provavelmente nunca ouviu isso, mas eu tinha tentado matar meu pai 3 vezes. E aí eu fui para fora de casa, e fora de casa, morando fora de casa, escondido na rua e na casa de amigos, Jesus me salvou, graças a Deus por isso. E quando ele me salvou, eu fui parar na Igreja Batista Central, que o Manu citou aqui. E na Igreja Batista Central eu era meio deslocado, então fui logo para a rua, fui fazer o que eu sabia, que era jogar basquete. E aí, jogando basquete, nós criamos um ministério, né, pode-se dizer assim, onde nós jogávamos algumas partidas, ganhávamos, e aí, por ter o respeito dos jogadores, eu parava a partida e eu começava a pregar para eles ali no meio da quadra. Ali a gente viu traficantes deixando o tráfico, a gente viu pessoas viciadas em droga pedindo ajuda, ali a gente levou muita gente para a igreja, ali a gente causou muito problema, porque a quantidade de gente errada que eu levei para dentro da igreja também não está no gibi, né? E aí a gente populou a igreja com muita gente, e aquilo foi o começo do meu ministério. Olha que coisa interessante, de lá eu saí, morei 10 anos fora, aprendi muita coisa, fui estudar, fiz meu seminário, me naturalizei, tive filhos, né? E voltei para o Brasil. Na minha última passagem pelo Brasil, antes de voltar para uma missão nova, Deus me dá esse presente de chegar numa quadra de basquete e podermos compartilhar o Evangelho dentro da igreja. Deus é curioso demais, né? Deus nos surpreende o tempo todo. E eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei particularmente feliz porque eu sempre fui um cara que procurei aprender com gente que está muito à frente. E aí, hoje sentado com o Manu é um mentor para mim também, a gente conversa muito. Ele falou, você precisa conhecer o pastor da igreja, né? O senhor que era pastor da igreja aqui, o Arídio, é isso? Arídio, né? Vamos lá na casa do Arídio que ele vai contar histórias. E aí, percebi que o Arídio era conectado com um rapaz que também foi mentor meu no Rio de Janeiro, ouvi histórias, foi coisa fantástica. Então, para resumir, vocês estão fazendo aniversário, mas eu estou saindo daqui com um presente. Então, eu quero agradecer vocês, agradecer a igreja, agradecer quem está assistindo online, porque vocês me deram um presente, eu estou saindo daqui preenchido. Foi muito bom para mim. E eu espero que essa palavra que eu vou entregar para vocês preencha você também. Te traga um pouco de alimento, né? Se você tem Bíblia aí contigo, ou se você quiser acompanhar, nós vamos ler um texto que está em 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. É um texto bem conhecido da maioria das pessoas, 2 Timóteo. E enquanto você procura, ou talvez a produção mostre aqui na tela, eu quero te propor o seguinte, nós vamos falar sobre conectando gerações, é o tema, né? Conectando gerações. Achei até curioso aqui a gincana de primeira, para uma juventude de primeira, na primeira igreja, né? Na primeira igreja, isso foi legal. Você não pensou nessa daí, eu podia ter pensado nessa daí também, mais um slogan. Tá? Depois você pode me contratar, meus serviços de marketing também funcionam. Enfim, nós vamos ler 2 Timóteo, e nesse capítulo que nós vamos ler, eu consigo perceber um negócio que eu não sei se você já percebeu. Paulo foi um bom mentor. Na verdade, grande parte do que a gente tem do Novo Testamento foi escrito por quem? Paulo. E ele foi um bom mentor. E aqui ele escreve para um dos seus, entre aspas, alunos. Timóteo era muito querido dele, era um aprendiz direto. Tudo indica que Paulo teve uma influência direta, não na conversão de Timóteo, porque Timóteo nasceu numa família que já conhecia o judaísmo, né, herdou a fé da sua avó, como é citado, mas Paulo tinha essa influência direta com Timóteo e esse carinho com Timóteo. Então ele escreve essas cartas, né, a gente chama das cartas pastorais, ele escreve essas cartas e nesse pedaço a gente consegue perceber essa conexão. Paulo, já experiente, muito provavelmente no fim do seu ministério, enfrentando a morte,
já sabendo, né? Lembra quando ele vai para Jerusalém, lá em Atos? Vou para Jerusalém agora e não sei o que me espera, única e exclusivamente que eu sofrerei perseguição e tal. Então, muito provavelmente, Paulo já estava aqui prestes a enfrentar o fim do seu ministério, o fim da sua vida, e ele toma o cuidado de instruir Timóteo. A carta é fantástica, a carta é linda, tem muita coisa interessante, eu acho que todo jovem deveria ler. Nesse pedaço a gente vê essa conexão de gerações. Então vamos ler, e eu quero falar algumas coisas a respeito desse tema, e aí eu tenho uma surpresa para o final dessa mensagem. Se você é do tipo que dorme no meio da mensagem, coloca um alarme aí no seu celular, para daqui a 10 minutos você acordar, porque no final tem uma surpresa interessante. Então, se você gosta de dar aquele cochilo, não perca o final é importante. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las. Isso é um modelo de discipulado, né? Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar ao seu Senhor, ou agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. E o lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita nisso. É a ordem de Paulo. Pensa nisso. Muito provavelmente, Paulo, como um bom professor que era, deve ter pensado: Timóteo não entendeu o que eu falei, não. Como muito provavelmente a gente lê isso daqui, a gente vê o soldado, a gente vê o fazendeiro, o que Paulo está falando? A gente precisa de ir um pouquinho mais a fundo para poder entender. Aí Paulo fala: pensa nisso. Pensa nisso, e Deus, né, o texto diz, pense nisso, e o Senhor vai te trazer entendimento sobre todas as coisas. Aquela sabedoria do alto, né, do mesmo jeito que Pedro recebe de Jesus: ó Pedro, bem-aventurado és tu, porque essa revelação que você recebeu não veio dos homens, veio do alto. Então Paulo dá essa instrução. Eu quero falar algumas coisas a respeito desse texto aqui, para a gente entender o que é que conecta gerações. Como eu disse para vocês, eu tenho 39 anos, os meus melhores amigos têm mais de 60. Olha que coisa curiosa. Por quê? São amigos e mentores. Os meus melhores amigos são bem mais experientes que eu. Às vezes eu fico pensando assim: rapaz, eu estou meio quadrado, mas é a influência dos meus amigos, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que não têm Instagram. Tem gente aqui que não tem Instagram? Deve ter, né? Não tem Instagram. Fala: não sei quem, não quero Instagram, não serve para mim. Né? Tem muita gente que fala: isso é distração. Eu tenho amigos assim, né? E eu aprendo com eles. Por quê? De vez em quando eu olho para o meu Instagram e falo: rapaz, estou muito tempo no Instagram, estou perdendo tempo à toa, né? Então, a gente aprende demais com essas pessoas. Mas eu quero falar algumas coisas aqui que mostram para mim nesse texto o que é que conecta as gerações. O que eu quero dizer com conectar as gerações? Presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Para você, primeira igreja, Primeira igreja do Itaim, né? Batista do Itaim, do Jardim Paulista, da Zona Leste. Porque eu já aprendi que tem 2 Itaíns aqui em São Paulo. É o Itaim Bibi e o Itaim Fonfon. É isso? Não é isso? É, pastora Canzi, já peguei. Lá eles comem caviar. Aqui a gente come o que vier. Ah, moleque, eu gostei, rapaz. Eu estou memorizando. A pastora Canzinha já me ensinou bastante coisa. Aprendi muito essa tarde. Mas enfim, vocês receberam um encargo de Deus, um chamado de Deus, um propósito de Deus. Essa igreja não está plantada aqui há 60 anos à toa. Se você for no gabinete pastoral, tem 8 fotos ali. Uma fileira desse lado e uma fileira desse lado. O fundador, o pastor, o interino, o pastor, o interino, o pastor, o pastor e o pastor. E agora o pastor Manu Mesa Barba. São 60 anos, 6 gerações. Essa igreja recebeu um chamado. Vocês estão estrategicamente e geograficamente localizados nesse lugar, porque há um propósito para isso, amém? Tem que ter um propósito para isso. Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 17, você vai ver Paulo defendendo a ideia de que Deus escolheu os lugares por onde nós andaríamos e moraríamos, com quem nós falaríamos, porque a gente é meio cego. E para isso, Deus coloca a gente em cada lugar, para que o homem, na sua cegueira, indo tateando assim, achei Deus.
Muita gente achou Deus, ou foi achada por Deus, porque caiu aqui dentro. Quantas pessoas nós ouvimos testemunhos? A menina que deu testemunho aqui agora, não gravei o nome dela, estava passando por um problema. Onde ela está agora? Dentro da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aqui vocês falam essas coisas assim, não? Fala, beleza, só para eu saber. Só para eu saber. O pessoal responde, aleluia e tal. Você sabe que de vez em quando, só para a gente distrair um pouquinho, né? Eu prego em várias assembleias, mas não é assembleia do Batista que tem que levantar a mão e votar, não. Eu prego na assembleia mesmo. De vez em quando eu prego nas assembleias. E nas assembleias o pessoal responde bastante, né? Aleluia, glória a Deus e tal. E aí eu falo para eles, gente, vamos interagir, porque eu gosto de conversar. Eu não gosto de pregar. Na verdade, eu não sei pregar. Eu gosto de conversar, e conversa tem que ir e voltar. E aí uma vez fui pregar numa assembleia que eu falei esse negócio de ir e voltar, mas só voltava. Tinha uma senhora lá atrás que era aleluia, glória a Deus, e eles falam outra língua também, que eu não consegui discernir, né? Aqueles... E rapaz, e aí teve uma hora que eu falei assim aqui, deixa eu pregar um pouquinho. Chega de conversar, deixa eu pregar um pouquinho. E aí ela, entendi, pastor, tá bom. Tá. Então, assim, mas enfim, pode interagir que eu gosto, né? Eu gosto de participar. Mas, onde que eu estava mesmo? Vocês não estão prestando atenção não, né? Não, vocês não estão prestando atenção não. Era só um teste mesmo para ver se vocês estavam prestando atenção. Enfim, vamos voltar para o texto aqui. Eu quero te mostrar coisas que conectam gerações. Você recebeu um chamado de propósito, a igreja está aqui de propósito, a igreja está na frente da estação de trem, de propósito, tem uma praça na frente da igreja de propósito, tem uma quadra dentro da igreja de propósito, a igreja é diversificada de propósito. Deus não faz nada à toa, amém? Deus não fica assim lá no céu falando, hoje eu vou fazer uma igreja que tem uma janela diferentona. Deus não faz isso. Deus usa as pessoas de propósito para um propósito. Tudo com Deus é intencional. Não existe acidente de percurso com Deus. Deus nunca é surpreendido. Rapaz, olha o pecado desse cara. O que eu faço agora, Jesus? Espírito Santo, alguém me ajuda aqui? Gabriel, por favor. Tem como descer lá para dar um jeito. Deus não é surpreendido. Deus sabe de todas as coisas. Antes que a palavra venha na sua língua, Ele já conhece. Você consegue perceber quão grave é isso? Então Deus não é surpreendido. Tudo é de propósito. Você foi colocado aqui de propósito com uma missão. Como é que eu vou fazer? Eu estou aqui há 30 anos. Conheci a irmã Osana agora. 34 anos na igreja, não é isso? 34 anos que ela faz parte dessa igreja. Como que a irmã Osana vai passar a gravidade desse propósito para aqueles que não chegaram aos 34 anos de vida ainda? Como é que ela conecta? Como é que eu ligo as gerações? Como é que eu saio do Arídio para o Manu, para o próximo? Como é que eu faço? Como é que é o nome do menino que pregou aqui, que deu show aqui da última vez? Abdala, né? Abdala, ele é da Arábia também não? Não, né? Como é que eu faço para sair do Arídio para o Abdala? Novinho, né? 28 anos parece, como não falou, né? Como é que conecta essas gerações? Aqui nesse texto eu tenho alguns detalhes. Primeira coisa que a gente pode notar aqui no texto é o seguinte: Timóteo, o que você ouviu de mim? Você lembra, na presença de um monte de gente, de testemunhos, o que você ouviu pregar, a minha pregação, você pode acreditar nela, Timóteo. Eu tive uma experiência com Jesus, eu vi o Senhor, Ele veio ao meu encontro, eu sei o que eu estou falando, Timóteo. Então, aquilo que você ouviu de mim, você confia, mas não confia para qualquer Zé Mané, não. Você vai confiar a homens fiéis. Esse é o primeiro detalhe. Se você que tem experiência com Deus, que está aqui há muito tempo, que entende o seu propósito, entende por que você foi chamado, entende o que Deus está fazendo na sua vida, se você entendeu e falou, o meu tempo está acabando, igual o Caleb, eu tenho 80 anos, mas eu estou forte ainda, pode mandar. Se você está entendendo que Deus está nesse movimento geracional, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o jovem, encontrar a pessoa mais nova, menos experiente, que é fiel. Fiel. A palavra fiel aqui pode ter um duplo sentido, e aí esse fiel pode ser cheio de fé. Do mesmo jeito que você está empolgado, 34 anos nessa igreja, eu vi a igreja nascer. O pastor Adílio estava me contando nessa tarde, eu construí 76 capelas, que inspiração, eu chorei na hora que eu estava orando com ele, porque são 76 marcos
que nunca mais as pessoas vão esquecer. E ele pode bater no peito com toda a humildade, obviamente, e falar: eu estava lá. Eu estava lá. Um dos meus mentores na Nova Zelândia, ele caminhava juntinho, andava junto com irmãos que traficavam Bíblia na época da Guerra Fria e traziam Bíblias clandestinas para a Europa. Quando eu escuto ele falar, eu tremo. Eu falo: cara, como eu queria estar lá. E eu estou pensando, qual é o legado que eu vou deixar? Se você está pensando, você precisa encontrar homens fiéis, cheios de fé, homens e mulheres, obviamente, cheios de fé. É gente que olha para a história que você conta e fala assim: cara, é linda a sua história, fantástica, estou adorando, mas eu não quero fazer só o que você fez, não. Eu quero pegar as palavras de Jesus e falar: aquele que crê em mim, obras maiores ainda ele fará. Então, se você construiu 10 igrejas, eu quero construir 20. Me ensina como é que faz. Me mostra. Encontra homens fiéis. A segunda característica daqueles que você, que está aqui, ó, na geração presente, nós não estamos falando da futura ainda, na presente, a primeira é homens fiéis, a segunda é capazes, capacitados. Eu tenho a capacidade de executar aquilo que você vai me ensinar. Vou dar um exemplo bem claro, que é para ninguém ter dúvida disso mais. Se colocar uma partida de basquete entre eu e o pastor Manu, eu sou capaz de ganhar. Outra piada, gente. Ô, gente, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Lógico que eu não vou ganhar, eu vou perder. O Manu é muito mais capaz de ganhar. Então, se eu falar assim: eu preciso que alguém ganhe do Pedro, eu preciso que alguém humilhe o Pedro, chama o pastor Manu, porque ele é capaz. Eu sou cheio de fé. Vai que, né? Mas ele é capaz. Está entendendo? Você precisa encontrar e olhar para aquela pessoa e falar assim: peraí, eu preciso de alguém que vai continuar o ministério de música do jeito que eu fiz. Aí a pessoa é igual aquele cantor do The Voice, que só a mãe dele acha que ele canta. Lembra? Você conhece essas histórias? Que o cara aparece lá na hora da audição. Não, você canta, vai cantar o quê? Whitney Houston. Sério mesmo? Whitney Houston? Nesse naipe aí que você vai cantar Whitney Houston, o cara abre a boca, é um desastre. A pessoa abre a boca, é um desastre. Por quê? Porque ela não é capaz. Ela não foi chamada para aquilo. Ela não foi chamada para aquilo. Eu lembro quando eu era pequenininho, minha mãe falava assim: o que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu quero ser ator de cinema. Você não nasceu para isso não, filho. Você não nasceu para isso não. Minha mãe era uma pessoa sincera. Ela olhava para mim e falava assim: dependendo do filme, né? Vai que um filme mais assustador, assim, de terror e tal, mas não nasceu para isso. Então, capaz, você que está aqui na geração presente, você precisa encontrar gente fiel e gente capaz. Está logo no começo desse texto. E a terceira e última característica que você, da geração presente, vai procurar: fiel, capaz e que tem capacidade de ensinar, que gosta de ensinar. Uma coisa é comunicar, outra coisa é conectar. Uma coisa é informar, a gente estava falando sobre isso de tarde, outra coisa é formar. Eu posso chegar aqui e falar para você quem é Jesus e te dar a informação de que, como a gente fez na gincana, ele nasceu lá em Belém e tal. Legal, informei. Ou eu posso te apresentar o próprio Jesus. Aí a gente vai formar um relacionamento. Comunicar é uma coisa. John Maxwell, um autor cristão muito famoso, ele tem um livro até escrito em cima dessa tese, e o título do livro é Muitos se comunicam, pouquíssimos se conectam. A comunicação precisa conectar. Se não conecta, não tem transmissão de dados. Sem transmissão de dados, a informação não se transforma em conhecimento, e sem conhecimento, nunca você vai chegar na sabedoria. Nosso objetivo é esse. Então, você precisa achar gente que gosta de ensinar. Só que ensinar não é escrever no quadro. O ensinamento do grego é assim: a gente senta nas cadeiras, o professor fala, o aluno recebe. E todo mundo já percebeu que o modelo de ensino tradicional está ficando defasado. Amém ou não? Então a gente precisa mudar. As escolas mais avançadas trabalham com modelo, por exemplo, um dos modelos que são trabalhados é o modelo Montessori. Crianças de idades diferentes, sentados em círculos, colaboração. Os materiais estão mudando. Eu morei no primeiro mundo durante muito tempo. Eu defendo a ideia, embora isso assuste algumas pessoas, de que o papel vai se tornar obsoleto na educação das crianças. As minhas filhas, por exemplo, as duas, tanto a de 11 anos quanto a de 3. Na primeira experiência digital delas, primeira vez que uma televisão foi ligada na frente delas, você sabe como é que elas fizeram para mudar o canal? Encostaram na televisão e fizeram assim, ó. Por quê? Porque elas não sabem o que é um controle remoto.
Eu aprendi a falar inglês assistindo uma série chamada Fresh Prince of Bel-Air, O Maluco no Pedaço, que passava no SBT. Vocês lembram disso? Do Will Smith? Eu aprendi assim, eu gravava no videocassete, e aí eu sentava no meu quarto, botava a fita de novo e ficava repetindo a fita. E aí nessa repetindo eu memorizava as frases. Eu não entendia o que eles falavam, mas eu memorizava. E hoje, se a minha filha de 11 anos assiste Fresh Prince quase toda noite, a gente assiste junto, é um ritual da família. Eu tenho decorado as falas de quase todos os personagens em quase todos os episódios. Aí esses dias, por curiosidade, eu fui mostrar para ela: filha, sabe como é que eu aprendi? Vou te mostrar a primeira fita. O que é fita, pai? Ela não sabia o que era uma fita de videocassete. A minha filha quase não sabe o que é um DVD, com 11 anos de idade. Talvez aqui na geração, aqui dentro da nossa igreja, já tenha gente assim. Então, você precisa achar gente que gosta de ensinar. Aonde que a gente ensina? E aí está aí um modelo fantástico. Aonde que o ensinamento flui melhor? Você sabe? Aonde que as pessoas absorvem mais? Qual é o ambiente da nossa vida que as pessoas mais absorvem o ensinamento? Chama-se mesa. Na mesa. Não é à toa que Jesus falou: todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Fazer o quê? Ceiarem. Na mesa. Não é à toa que os judeus ensinam a Torá e os ensinamentos para as crianças aonde? Na mesa. Na hora que está tomando café, na hora que está jantando, sempre na ceia, porque na mesa a gente se desfaz das distrações, a gente se torna uma unidade só de família, e aí a gente conversa. Conversa. Por isso que eu falo que eu gosto de conversar. Então, se a gente quer conectar gerações, para quem está na geração presente, você precisa achar gente que é fiel, gente que é capaz e gente que gosta de ensinar. No resto do texto, eu tenho algumas dicas para quem está na geração futura. Você que está na geração futura, como é que eu faço para me conectar aqui, ó? Porque vamos ser, assim, o pessoal mais maduro, né, o pessoal que já tem mais idade, que tem idade para ser meu pai, eu vou fazer um negócio aqui. Você me dá uma licencinha de 2 minutos? Não é o meu objetivo atacar ninguém, tá? Eu tenho um super respeito por todas as pessoas que são mais velhas que eu. Na verdade, tenho até uma dificuldade de me colocar nesse lugar, sabendo que tem tanta gente mais experiente que eu. Mas eu vou falar um negócio aqui que está na cabeça de todo jovem, e eles não podem falar porque senão o pai e a mãe brigam. Todo jovem acha que o pai e a mãe não sabem de nada. Verdade ou não? Os jovens têm 30 segundos de licença para concordar comigo. Verdade ou não? Amém ou não? A gente acha, meu pai sabe de nada. Meu pai sabe de nada, meu pai tem nem Instagram. Ele sabe de nada. Ele não conhece a minha dor. Estou aqui numa depressão danada em casa, eu queria tanto entrar no Instagram. Minha filha tem 2 horas de celular todo dia. A gente dá para ela 2 horas para ela usar o celular. Quando as 2 horas dela acabam, ela fala assim: pai, posso desbloquear meu celular? Não. Por quê? Acabou o dia dela, acabou a tragédia. Por quê? Acabou as 2 horas dela, né? E aí a gente já se arrependeu de ter dado 2 horas de celular para ela. Agora a gente tem que repensar isso daí. Mas a gente acha que os nossos pais não sabem de nada. Esse é o maior engano que a gente pode cometer na face da terra. Porque os seus pais já tiveram a sua idade. Eles já passaram pelo que você está passando. E por mais que você não acredite, quando eles tiveram a sua idade, as coisas eram mais difíceis. Amém ou não? Hoje, eu estou aqui em São Paulo, eu dou boa noite para minha filha numa chamada de vídeo. Ela não sente minha falta. Na geração dos meus pais, meu pai tinha 2, 3 trabalhos, às vezes ele passava uma semana fora de casa, eu não sabia o que estava acontecendo. Na minha época, quando nós viajávamos, eu trocava carta. Alguém aqui escreveu carta? Eu mandava carta para os meus pais e para os meus avós. Quando eu cheguei na Nova Zelândia, um frio do... Por que a gente fala um frio do cão, né? Porque se no inferno é fogo. Eu ia falar um negócio aqui, mas não sei porquê. Mas um frio, Nova Zelândia é frio. Eu morava em Auckland, né, que é a maior cidade da Nova Zelândia. Aí, naquela época, eu não tinha celular. Eu não tinha celular. Eu fui para Nova Zelândia com um MP3 player. Né? Quem lembra daquele negócio? Tinha que baixar a música. Meu MP3 tinha 8 megas. Né? E aí? 8 megas. Eu tinha 16 músicas na lista dele, fiquei ouvindo 18 horas de viagem no avião, as mesmas músicas. Mas enfim, quando eu cheguei lá, eu tinha que ligar para minha mãe do orelhão. Você lembra o que é orelhão? Orelhão. E no orelhão,
Você está rindo aí por causa da gambiarra, né? Não faz isso não, cara. Isso aqui não é lugar para a gente contar de gambiarra, não. No orelhão, no orelhão, eu tinha que comprar um cartão que tinha 30 créditos. Só que você precisa lembrar que eu estava ligando do país mais distante do Brasil possível. Os 30 créditos duravam 3 minutos. Eu tinha que sair de madrugada, porque a Nova Zelândia é 15 horas de diferença no fuso horário. Então, quando era meio-dia aqui, era 3 horas da manhã lá. Para eu falar com a minha mãe acordada, que eu não ia deixar ela acordada até as 3 horas da manhã, essa fase já tinha passado, quando eu era adolescente, eu ia para o baile e ela ficava acordada. Agora não. Então eu tinha que ir para a rua, 1 hora, 2 horas da manhã, num frio de menos 5 graus, no orelhão. Oi mãe, tá tudo bem? Como é que você tá? Ah, aqui tá tudo bem, filho, e você? Como é que tá? Tá uma bênção, mãe, tá uma bênção aqui. Ela não podia saber que eu estava no frio. Ela nem entendia o que era fuso horário. Hoje, você mandou uma mensagem de texto no WhatsApp. E aí, mãe? E a gente não valoriza, né? Porque a gente se distancia. Quanto mais próximo a gente está digitalmente, mais longe a gente está pessoalmente. Talvez esteja aí a lição para os jovens. Ei, jovens, quem está assistindo online, está aproveitando a tecnologia. Talvez a lição esteja aí. Menos digital, mais pessoal. Porque quando você chegar nos 70... você não vai lembrar do backup que você fez das fotos no WhatsApp. Você vai lembrar da falta que fez o colo do pai e da mãe. Mais pessoal, menos digital. Tem 3 coisas que eu quero falar para a gente encerrar aqui, para as gerações futuras. Se eu quiser conectar, se eu quiser levantar a mão aqui e falar assim, me ensina aqui. E se eu quiser que aquela pessoa que está aqui no presente olhe para mim e fale, esse cara aqui é fiel, esse cara aqui é capaz, e ele quer ensinar, tem perfil. Como é que eu conecto? 3 coisas. A primeira é sobre o soldado. Nenhum soldado se envolve nos problemas civis. Está escrito aqui. Nenhum soldado se envolve nos problemas civis. Sabe por quê? Quando o cara é alistado no exército, ele perde todas as suas preferências. Acabou. Nos Estados Unidos, na Marinha dos Estados Unidos, tem um grupo especial, tipo o BOP. Aqui não é BOP, né? Aqui em São Paulo, como é que é? É o GAT. Das operações especiais. Né? Nos Estados Unidos tem um grupo que chama Navy SEALs. Os Navy SEALs, quando eles passam na prova, quando eles se enlistam, tudo, eles ganham um beeper, né, um negocinho que coloca aqui. Não é nem celular. Eles andam com um beep aqui, igual aqueles antigos dos médicos. Eles andam com aquele beep. Quando a missão chama, estourou um problema. O Navy SEALs geralmente é um grupo de 8, 9, no máximo, é grupo pequeno. E aí eles são chamados para resolver a missão especial. Vai entrar num avião, vai para o Afeganistão para capturar não sei o quê. Eles recebem a missão no meio do caminho. Eles têm que estar 100% preparados o tempo todo. Quando o beeper toca, eles saem na hora. Não dá tempo de falar tchau. Eles têm um acordo entre eles que se eles estiverem, por exemplo, num churrasco, as esposas continuam o churrasco porque elas sabem que no momento que toca o beeper, todo mundo sai. Esse é o soldado, ele não se distrai com os problemas do mundo. Se você é da geração do futuro e está assim, cara, eu entendi o chamado, eu entendi aonde eu fui colocado, eu entendi o que Deus fez na vida dos meus pais, dos meus avós, das influências aqui da igreja, desses que vêm falar aqui para mim, eu entendi o que Deus está fazendo, eu peguei a ideia, eu quero isso daí para mim também. Se você é assim, você precisa ter esse comportamento do soldado. Conecta as gerações quem suporta o sofrimento. Jovens, nós não sabemos o que é sofrer. Conecta a geração quem suporta o sofrimento. Paulo fala, suporte comigo a minha dor ou o meu sofrimento. Porque o soldado não se envolve nos problemas do mundo. Porque se ele se envolver com os problemas do mundo, ele desagrada ao Senhor dele. Mas se ele quer agradar ao Senhor dele, ele tem que estar focado o tempo todo. Se Deus te chamou para ser médico, entra dentro do teu quarto e estuda 10 horas. Se você tem o privilégio de estudar só, se você não precisa trabalhar, você estuda 10 horas para você se tornar o melhor médico que tem na zona leste de São Paulo. Eu tenho um amigo que ele é escritor de músicas, e músicas cristãs, né? E uma delas é muito famosa, né? O nome dele é Bené Gomes. Não sei se vocês conhecem aqui por nome, mas ele canta várias músicas, escreveu várias músicas famosas, né? Uma delas é aquele É o Único, né? É o único que é digno de receber. Eu digo para ele que essa música é a música do Apocalipse, né? Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, vai ter o Santo, 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 né? Que os anjos estão cantando, aí depois já emenda no Ao Único, né? Porque isso aí canta no mundo inteiro.
E ele disse que quando ele escreveu essa música, ele pediu para Deus para que a música dele fosse tocada em todas as igrejas da cidadezinha que ele morava. Nós ofendemos a Deus quando a gente limita o poder dele. Hoje a música do Bené é tocada no mundo inteiro, foi traduzida para mais de 10 idiomas. É um negócio fantástico que aconteceu. Um dia vocês procurem a história dele. É um cara fantástico de se conhecer. Se você foi chamado para ser engenheiro, não se contente em ser um engenheiro mediano. Seja o melhor engenheiro que está no seu alcance. Eu fui chamado para ser jogador de futebol, seja o melhor. Se você pode ser o melhor, por que você quer ser o médio? Faça o máximo, né? Eu converso com as pessoas da minha igreja, com a liderança da minha igreja, eu falo para eles o seguinte: eu não quero o seu melhor você dá para Deus, eu quero o seu máximo. Se você tiver energia se você tiver fôlego no seu pulmão e energia no seu sangue sobrando quando acabar a tarefa que a gente começou, não serve para mim. Eu quero um máximo. É para a gente sair daqui esgotado, para chegar em casa com um sentimento de missão cumprida. Esse é o soldado. O soldado não vai para o campo de batalha e fala assim: vou ficar escondidinho aqui. Está rolando um tiroteio ali. Já morreu 3 dos meus ali, mas está tranquilo. Vou ficar aqui de boa. O soldado não faz isso. O soldado, ele assume no coração dele que a vida dele já não lhe pertence mais. Eu considero todas as coisas da minha vida como nada, como lixo, Paulo já dizia. Nós, que somos parte dessa geração que quer se conectar, quer aprender, a gente precisa ter um comportamento do soldado, que sofre de cabeça erguida. Mas cabeça erguida não é nariz em pé. São 2 coisas diferentes. Cabeça erguida, nariz em pé. Qual é a diferença? O nariz em pé não enxerga quem está na frente. Cabeça erguida, ele não se dobrou na dificuldade, mas ele tem consciência do que todo mundo está passando junto com ele. Ele muda a perspectiva. O primeiro é o soldado. O segundo é o atleta. O atleta nunca vai receber a coroa da vitória se ele quebrar regra. Você quer ser o melhor médico? Você foi chamado para ser médico? Foi chamado para ser professor? Foi chamado para ser mãe e ficar em casa cuidando dos filhos, que é o trabalho mais difícil que tem? Esse é o seu chamado, o seu propósito de vida? Beleza, eu vou suportar o sofrimento como soldado, mas você precisa lembrar também que para receber a coroa que não perece, porque o mundo corre por uma coroa que perece, mas nós corremos para receber uma coroa imperecível. Amém? No final da nossa corrida, nós olhamos para um prêmio que não se compara a nada que tem nesse planeta. Nada que o olho humano já viu, nem que o ouvido humano ouviu. A gente não consegue descrever o que tem preparado para nós. Nessa ideia, nesse sentimento, nós somos como os atletas. Porque por mais que eu queira o prêmio, eu não posso roubar. Não posso roubar. Se eu roubar, eu não mereço o prêmio. Porque o atleta tem que correr de acordo com a regra. A gente estava na gincana aqui, né, e eu sou muito brincalhão, né, vocês perceberam, e na hora que passou aqui, eu falei: opa, sobrou bis aqui na minha frente. Eu podia comer aquele bis. Aquele bis talvez me desse um prazer passageiro, mas eu não merecia aquele bis, porque eu não ganhei aquele bis, porque eu quebrei a regra. Quantas vezes nós não estamos quebrando as regras? Eu quero passar na prova, mas eu não estudei. Eu quero criar bons filhos, mas eu iro meus filhos o tempo todo. Eu quero honrar os meus pais, mas eu não consigo nem obedecer. Consegue perceber como é que a gente vive numa dicotomia tão distante do que deveria ser? Eu preciso me comportar como soldado. Conecta quem sofre, conecta quem obedece às regras, quem joga de acordo com as regras do jogo. E por último, conecta quem trabalha duro. O lavrador deve ser o primeiro a comer desse fruto. Quem trabalha duro se conecta. Você sabe que a gente tem 2 perfis quando você quiser escolher alguém para o seu time. Nós vamos jogar basquete ali. Quando a gente for sair para a quadra para jogar basquete, você vai olhar na quadra, se o pessoal estiver jogando, você vai falar assim: ó, tem os talentosos e os esforçados. Eu estou do lado dos talentosos, o Manu do lado dos esforçados. Aí você vai olhar para a quadra. Quem você vai escolher? A vasta maioria das pessoas, no primeiro pensamento, fala assim: vou escolher os talentosos, porque eu vou montar o time de estrelas. Mas um time com muita estrela não ganha campeonato. O que ganha campeonato é o esforço. Eu vi de uma igreja onde a gente falava que a igreja, ela não é construída no talento de poucos, mas no esforço de muitos.
A gente aprende de onde eu vim lá na Austrália, que aquilo que eu faço parte é muito maior do que a parte que eu faço. Entendeu? Aquilo que eu faço parte, a igreja, é muito maior, muito mais importante do que a pequena parte que eu faço. Por isso eu me entrego por inteiro, mas eu sei que eu não sou a razão das coisas. Eu sou só parte da solução. Por isso a gente entende que o trabalho duro conecta. Quando você quiser falar assim, cara, eu preciso ensinar alguém, você vai analisar se ele é fiel, você que está no presente, vai analisar se ele é fiel, vai analisar se ele é capaz, vai analisar se ele gosta de ensinar. E se você é novo, você vai tentar se conectar, suportando o sofrimento como soldado, você vai tentar se conectar, obedecendo as regras como o atleta, e você vai tentar se conectar trabalhando duro. Para os jovens, a última dica que eu vou te dar, quando você for pegar o seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho, nós estamos aqui em São Paulo é outro nível de excelência, de concorrência, de inovação, diferente do resto do Brasil inteiro. No seu primeiro trabalho, seja o que trabalha mais duro. As pessoas falam muito sobre work smart, né? Você tem que trabalhar com a cabeça e não com os braços. Work smart só funciona para quem work hard. Entendeu não? Não, né? Vocês não têm dom de interpretação de línguas não, gente? Ué, eu tenho dom de falar em línguas. Vocês têm que ter o dom de interpretar em línguas. Work hard, work é trabalhar, hard é duro. E aí o work smart, smart da Smart TV, não tem a Smart TV, não tem a TV Smart, né? É esperto, inteligente. Trabalhar com a cabeça só funciona para quem trabalha bastante com o braço. Amém, aleluia. O Espírito deu a interpretação para o irmão. Pode revelar para a igreja agora e poder, né? Enfim, a gente precisa trabalhar duro. Só funciona trabalhar com a cabeça para quem trabalha com o braço. Ninguém gosta de gente preguiçosa. Preguiça não conecta ninguém. Vamos fazer acontecer. Hoje eu estou num desânimo. Sai para lá. Ninguém conecta com gente preguiçosa. A gente conecta com gente que trabalha duro. Amém? Essa minha ideia é a ideia de que eu gosto de compartilhar com os jovens, principalmente com os jovens, né, para a gente preparar essa geração, para que eles possam carregar o bastão. Naquele exemplo da corrida, né, eu corri a corrida, lutei o bom combate, guardei a minha fé, mas a corrida não acabou. E agora? Quem vai carregar o meu bastão? Cheguei na curva, eu vou olhar na corrida. A ilustração você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? Eu olho na corrida, eu olho para a arquibancada com a nuvem das testemunhas, né? O pessoal usa essas analogias, uma nuvem de testemunhas de quem foi antes de mim, eu correndo no presente, procurando para quem passar o meu bastão. Será que eu posso passar para você? Será que a gente tem próximos Pedros, Manus, né? Quem somos nós? Mas próximos Arídios, próximos pastores que plantam várias igrejas, próximos Billy Grahams, aonde eles estão? Será que a gente pode confiar em você? Será que Deus pode confiar em você? Porque Deus quer fazer, e Ele faz através de nós. Então, se eu preciso conectar, eu preciso entender tudo isso. Amém? Talvez você nunca tenha ouvido algo dessa maneira, né? E aí, para a gente encerrar, eu queria orar por você. Queria que a gente saísse daqui debaixo de oração. Que a gente saísse daqui debaixo da direção de Deus. Porque às vezes o que eu falei, muitas das vezes pode ter muito de mim, né? O que Deus fala passa pelo filtro do homem. E aí o Pedro falou, fez as brincadeiras dele e não conectou com você. E aí falta só virar o switch, só virar o interruptor. A oração vira o interruptor. Você crê nisso? Então, se você de repente estava esperando, né? Eu gosto de dizer para as pessoas, antes da gente orar, eu gosto de dizer para as pessoas que todo mundo precisa de 5 personagens na sua vida. Lembra que eu falei para você que no final da mensagem tem uma surpresa? Então, quem estava dormindo pode acordar, né? Hipnose agora, acorda. No final dessa mensagem tinha uma surpresa. Toda pessoa precisa de 5 personagens na sua vida, todas. E se você não nomeou essas pessoas, elas serão nomeadas por você. E aí azar o seu. Tem um ditado estoico que diz assim, a vida é sua, estrague-a como quiser. Você precisa escolher essas pessoas, esses personagens na sua vida. Se você não escolher, a vida vai escolher por você. E aí você vai ter que jogar com as cartas que te derem. O primeiro é um Gamaliel. Gamaliel é quem me ensina, quem me dá a base. Como Gamaliel ensinou para Paulo. Lembra que Paulo falava, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu sei tudo do judaísmo. É o bom mestre. Todo mundo precisa de um Gamaliel.
Segundo, todo mundo precisa de um Paulo. Quem é o Paulo? O Paulo é o apóstolo. O Paulo é o cara que vê onde ninguém vê. O Paulo é o cara que derruba a parede para construir o que tem que ser construído. O Paulo é o cara que incentiva todo mundo. Vamos, vamos, vamos! Esse é o Paulo. Todo mundo precisa desse Paulo. É o cara que me inspira. Um me informa e me forma. O outro me inspira. O Paulo acabou se tornando Gamaliel para outras pessoas depois, mas todo mundo precisa de um Paulo. Que está próximo. Ele não é tão distante, ele é próximo. Ele me inspira. Todo mundo precisa de um Timóteo. A gente acabou de ler em Timóteo. Quem é Timóteo? É o meu aluno. Se você não tem um Timóteo, mas eu tenho 14 anos de idade, acha um de 12 e trata ele como Timóteo. Se você aprendeu como dar uma estrela agora, você já tem o que ensinar para alguém, porque tem gente que não sabe dar estrela. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você já tem o que ensinar para alguém, porque tem gente que não sabe andar de bicicleta. Se você aprendeu hoje que o avô de Davi era Boaz, você já tem o que ensinar para alguém. Mas eu não... O quê? Bisavô, eu não aprendi direito, né? Isso aí, Obed. Aí já aprendeu duas coisas. Você aprendeu que o avô era o Obed e o bisavô era o Boaz. Você já tem o que ensinar para alguém. Todo mundo precisa de um Timóteo, um Gamaliel que é um mestre, um Paulo que inspira, um Timóteo que é um aluno, que você ensina. Porque a gente aprende um pouquinho ouvindo, mais um pouquinho vendo, mais um pouquinho fazendo, mas a gente aprende mais quando a gente ensina. Quando você se propõe a ensinar, você aprende mais. Todo mundo precisa desses três. Número 4, todo mundo precisa de um Barnabé na sua vida. Sabe o que é Barnabé? Quando Paulo estava lá para ser enviado, que ele vai falar com os discípulos. É isso mesmo que é para pregar, João? É isso mesmo que é para pregar? Quem vai assinar a carta do Paulo? Quem vai falar que o Paulo é bom mesmo? Barnabé. Pode mandar. Esse cara é bom. Quem é o seu Barnabé? Para quem que você presta conta? Quem é que fala para você, está certo ou está errado? Como Priscila e Áquila foram para o Alexandre, se não me engano, o outro pregador da época de Paulo, Apolos. Chegava falando, não é bem assim não, meu irmão. Vamos mudar um pouquinho aqui, vamos mudar um pouquinho ali. Todo mundo precisa de um Barnabé. E por último, todo mundo precisa de um Silas. Quem é o Silas para Paulo? Silas e Paulo na prisão. É o meu amigo. You got a friend in me. Conhece a música do Toy Story? You got a friend in me. Não se faz ministério sem amigos. Eu sou extremamente grato pelos meus amigos. O Serginho viaja comigo para onde eu vou, cara. A gente já passou poucas e boas. Eu sou extremamente grato pelo Manu. Porque na hora que eu não sei o que pregar, que vocês já repararam que eu não sou um ótimo mestre, eu falo, Manu, como é que prega isso, Manu? Aí ele me ensina. Eu sou extremamente grato pelo Eider, porque a gente ia andando a pé para a igreja junto. Aí eu arrastei ele para a igreja, depois ele me arrastou de volta. Os meus amigos são aqueles que me dão força para não parar. Os meus amigos verdadeiros são aqueles que quando eu desanimo, que quando eu sinto tristeza agora que eu estou indo embora, porque eu estou deixando um filho aqui, que chama a igreja que eu plantei. Eles olham para mim e falam assim, cara, agora é a sua hora, porque a gente sabe o plano que Deus tem para você. E se você se sentir mal, não chora com todo mundo, chora comigo. Eu sei que você está passando. Esse é o meu amigo. Todo mundo precisa de um mestre, de alguém que inspira, de alguém para ensinar, de alguém para assinar e de alguém para caminhar. Está aí o seu dever de casa. Quero orar para você e com você, para que você ache essas 5 pessoas. Nesse ano, 2022 ainda, a gente tem um mês. A minha oração é para que nesse um mês Deus mostre para você quem são essas 5 pessoas na sua vida, para você se conectar com eles e viver a sua jornada. Amém? Vamos orar? Pai, primeiramente, obrigado pela sua mensagem, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu ensinamento, pelo seu propósito, por essas palavras tão preciosas, gravadas em papel, que tantos irmãos morreram para que elas fossem deixadas para nós. Muito obrigado. Obrigado porque nós temos o privilégio de aprender dessa fonte. O Senhor é maravilhoso, nada se compara
ao que o Senhor deixou preparado para nós. Muito obrigado. Obrigado por cada um que está aqui, cada um que está assistindo online, para aqueles que vão ver depois. Muito obrigado. Graças ao seu nome por cada uma dessas pessoas. Pai, obrigado por cada uma das características que a gente aprendeu. Que o Senhor nos mostre homens e mulheres fiéis, capazes e com vontade de ensinar. E que esses fiéis, capazes e com vontade de ensinar tenham um comportamento que suporte a dor como soldado, tenham um comportamento e uma atitude de obediência às regras como o atleta, e tenham a disposição de trabalhar arduamente pelo seu reino como o lavrador. E que o Senhor nos dê entendimento de todas essas coisas. Que todas as minhas palavras que foram ditas aqui sejam reduzidas ao pó, se elas não forem para edificar a sua igreja. E que nesse momento, nessa oração, as pessoas entendam a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja. São 60 anos. E nós glorificamos o seu nome por esses 60 anos. Mas não paramos por aqui. Pedimos, oramos, intercedemos, imploramos, nos rendemos para que os próximos 60 sejam amplamente mais frutíferos. Que venha visão e que venha provisão. E que tudo que seja feito aqui seja diretamente para refletir a glória do seu nome maravilhoso. Perdoa os nossos pecados, as falhas, our shortcomings, e nos dá graça, no nome poderoso de Jesus. Amém.